Olá, sou Wilson Silvestre, editor de conteúdo editorial do Grupo Hoje, e este é o programa Face do Poder do canal Hoje News. Ao contrário do que fazemos todas as quintas-feiras, quando entrevistamos diferentes personalidades que influenciam na política, economia e no cotidiano das pessoas, hoje vamos analisar o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia no mundo, em particular o Brasil. Ao meu lado, o colega de redação, o jornalista Marcelo Mariano, da editoria de política do jornal Hoje. Obrigado, Marcelo, pela gentileza em nos ajudar a entender quais serão os reflexos dessa guerra no mundo e no Brasil. Obrigado, Wilson, pelo convite. É um prazer fazer parte dessa bancada mais uma vez. Ok. Bom, então, Marcelo, parece que o mundo acordou para a gravidade do conflito, notadamente na Europa, com a possibilidade de milhões de refugiados. Será que a história de sofrimento, mortes e milhões de pessoas desalojadas de suas casas e de seus países tende a repetir a Segunda Guerra? Olha, Wilson, na verdade o que temos hoje já é um indício dessas imagens que a gente viu no passado. Já há um intenso número de refugiados que fogem da guerra na Ucrânia, principalmente para a Polônia, Hungria, Moldávia, Romênia, ou seja, países ali na vizinhança da Ucrânia. Também há um fluxo intenso de refugiados de outros países que estavam na Ucrânia, como de países da África ou do Oriente Médio, que tentam passar para as fronteiras da União Europeia, mas nesse caso desses refugiados africanos e árabes e muçulmanos, eles acabam tendo um pouco a vida mais dificultada, estão sendo barrados por enquanto. Os países europeus têm dado prioridade aos refugiados mais europeus, mais loiros, mais de olhos azuis. Isso, inclusive, tem gerado bastante repercussão na mídia, com algumas acusações de racismo, de xenofobia. Mas o fato é que, na prática, hoje já temos um conflito armado entre dois países, sendo um desses países uma potência nuclear, uma das principais potências militares do mundo, e a tendência é daqui para frente que esse conflito se agrave, se acentue, a não ser que a diplomacia ganhe mais força do que as armas. Estão em negociação aí os dois países, Rússia e Ucrânia. Nessa quinta-feira haverá uma nova rodada de negociação. A gente tem essa esperança de que as coisas possam retomar no diálogo e evitar a guerra, mas, por enquanto, as imagens já são fortes e dificilmente vão deixar de ser tão fortes, pelo menos a curto prazo. Bom, Marcelo, além do aspecto social que impacta muito na vida das pessoas, principalmente na região e na Ucrânia propriamente dito, e na Rússia também, já que tem vários protestos, tem muitas prisões, enfim, a sociedade russa praticamente está se dividindo. Além de todo esse dano no tecido social, tem o aspecto econômico, congelando os ativos financeiros da Rússia, atrapalhando a vida principalmente dos empresários, já que ela tem uma economia de mercado livre, também de livre comércio. Isso, de uma certa forma, acaba impactando em vários países. No nosso caso, especificamente no Brasil, como é que você avalia o reflexo dessa guerra no Brasil, principalmente? Wilson, antes disso, só fazer uma consideração, pelo menos na minha avaliação. Eu não vejo um movimento tão grande dentro da Rússia contra a guerra. É verdade que há protestos anti-guerra, mas não são grandes protestos, e aí existem duas possíveis explicações para isso. Primeiro, a repressão do governo do presidente Vladimir Putin, que é um governo autoritário, ele de fato persegue opositores. Há diversas acusações de que ele teria mandado, inclusive, matar alguns de seus opositores, mas, por outro lado, Putin também, isso não tem como negar, pesquisas independentes apontam isso, de que ele é bastante aprovado na Rússia. Então, você tem, por um lado, pessoas que não querem protestar por medo de represálias, e tem também uma parte da população
que apoia, de fato, o presidente Vladimir Putin. É claro que numa guerra a tendência é que ele tenha um pouco da sua aprovação em baixa, mas mesmo assim não a ponto, pelo menos na minha visão, de chegar a ter uma sociedade dividida. E na Ucrânia, por sua vez, existe também uma parcela considerável da sociedade ucraniana que é pró-Rússia, na verdade, até Rússia, do ponto de vista da nacionalidade, tem laços históricos com a Rússia, é uma parcela minoritária, é verdade. Fala o mesmo idioma, né, Fala o mesmo idioma, ali concentrado principalmente na região do leste ucraniano. É uma parcela hoje minoritária, essa parcela também, duvido muito que queira a guerra, mas entre escolher um lado ou outro ficaria, pelo menos a princípio, ao lado da Rússia. De qualquer forma, é uma invasão que foi contra o direito internacional, sem dúvida alguma, e que deve ser sempre condenada. Em relação aos impactos na economia internacional e na economia brasileira, o impacto ele é inevitável a partir do momento em que há sanções econômicas contra a Rússia, e a Rússia é um país relevante no cenário internacional, não é, por exemplo, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, que com todo respeito tem ali alguma importância, a Venezuela, por exemplo, na área de petróleo, o Irã também igualmente, mas são economias bem menores do que a Rússia. A Rússia está ali pelo menos entre as 15 maiores economias do mundo, caiu um pouco, é verdade, desde 2004, na época em que anexou a Crimeia, mas é um país relevante que faz negócio, faz comércio com o mundo todo. Então, naturalmente, quando há sanções contra esse país, existe um impacto. A Rússia, na verdade, alguns bancos da Rússia foram banidos do sistema SWIFT. E o que é esse sistema? É um sistema de pagamentos internacional que, teoricamente, deveria ser um sistema neutro, mas como ele tem sede em Bruxelas, na Bélgica, ele está naturalmente sujeito as leis da União Europeia. Existe um corpo, uma espécie de conselho com representantes de vários países, inclusive a Rússia tem lá um representante, mas na prática são os Estados Unidos os responsáveis por liderar esse mecanismo SWIFT. Inclusive já barrou, por exemplo, o Irã do SWIFT, e agora alguns bancos russos deixam de fazer parte do SWIFT. A gente, no dia a dia, às vezes não consegue mensurar o que seria o SWIFT, é uma sigla que às vezes está um pouco distante, mas, por exemplo, para poder pagar qualquer coisa com cartão de crédito, a gente depende do SWIFT. Ah, mas será que não tem uma outra forma de conseguir esse pagamento? A Rússia tentou criar a sua forma própria de pagamento desde 2014, justamente por causa da anexação da Crimeia, temendo ali essa possível sanção, essa represália de ser retirada do SWIFT, mas a verdade é que não tem tantos bancos assim nesse sistema russo, e o SWIFT ele é sem dúvida muito mais utilizado e muito mais importante. Mas quando a gente fala de cartão de crédito, geralmente a grande maioria são compras de pessoas no dia a dia, comprando algum alimento, alguma outra coisa, mas o SWIFT também impacta de forma muito grande os negócios entre grandes empresas e também os negócios entre os próprios países. E no caso do Brasil e no caso de Goiás, de forma mais específica, Goiás compra muito fertilizante da Rússia, fertilizantes que são usados na agricultura. Então, com as sanções, pode haver mais dificuldade, devido ao afastamento de alguns bancos russos do sistema SWIFT, de pagar por esses fertilizantes, ou seja, o comércio vai ficar impactado. Há também uma outra consequência econômica, que é a questão do preço dos combustíveis, devido à importância da Rússia como país exportador de gás natural, de petróleo, mas de recursos naturais como um todo. Abrindo aí uma brecha no que você está dizendo, é o seguinte: nós temos a questão dos fertilizantes, do petróleo. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo, exporta petróleo, gás e também produz fertilizantes que interessam praticamente diretamente ao Brasil. Por quê? Porque nós temos uma agricultura forte, somos um grande exportador de grãos e proteína animal, mas essa crise, digamos assim, além da falta de matéria-prima para a produção de fertilizantes, propriamente dito, no país, há também a paridade do dólar, que a queda do poder aquisitivo da nossa moeda em relação ao dólar acaba impactando aí
na economia e na produção desses grãos. Obviamente, pode até favorecer num primeiro momento exportações, mas é muito ruim, é danoso para o mercado interno. Como é que você vê, digamos assim, é uma solução que será política? Como é que o país, no caso o Brasil, vai conduzir esse processo diante do encarecimento da produção de fertilizante, principalmente, que vai impactar na mesa do brasileiro? Como é que você vê, você acha que o governo, de uma certa forma, tem capacidade política e peso para poder atenuar esse impacto dos brasileiros? Wilson, antes de entrar nessa resposta, só algo que eu queria complementar da pergunta anterior. Os combustíveis têm os seus preços aqui no Brasil atrelados ao dólar. Também há um outro produto muito importante que afeta o preço do pão que a gente come no dia a dia, que é o trigo. A Rússia é o principal país que exporta trigo no mundo e a Ucrânia é o quinto. Então, Rússia e Ucrânia juntos correspondem a 1/3 de todas as exportações de trigo no mundo. O Brasil, por sua vez, não compra tanto trigo assim da Rússia e da Ucrânia, compra mais da Argentina e dos Estados Unidos. Mas com o preço do trigo naturalmente subindo devido ao conflito e o Brasil não sendo suficiente na produção de trigo, em qualquer país que a gente for comprar trigo, ele vai estar mais caro devido ao dólar. Então, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, quando a gente for comprar trigo vai estar mais caro e os produtos que são feitos à base de trigo também tendem a subir aqui no Brasil, como é o caso do pão. Agora, em relação à questão política, o presidente Jair Bolsonaro ele tem tentado adotar uma postura mais neutra, no sentido, e aí a justificativa é a justificativa que ele próprio utiliza, de não influenciar tanto os negócios entre Brasil e Rússia, e ele cita especificamente a questão dos fertilizantes. No entanto, o Brasil tem tomado algumas posturas no âmbito da Organização das Nações Unidas que contrariam um pouco essa neutralidade. O Brasil hoje tem uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, votou a favor de uma resolução que condena a invasão da Rússia na Ucrânia, e nesta quarta-feira a Assembleia Geral da ONU também votou uma resolução muito parecida. No Conselho de Segurança a Rússia tem poder de veto, então houve ali um drible, algo que foi utilizado só uma vez na história. Parece que eles estão aprendendo muito com o Congresso brasileiro, de achar ali alguma brecha ou outra, mas o fato é que conseguiram levar essa votação para a Assembleia Geral, onde todos os países, 193 países que a ONU reconhece, votam de forma igual e ninguém tem poder de veto. Foi aprovada hoje com 141 votos a favor, inclusive do Brasil, 5 votos contrários, Rússia, Eritreia, Coreia do Norte, Irã e Síria, e algumas abstenções, entre elas China, Cuba, África do Sul, Índia, Paquistão, mas o Brasil votou a favor dessa condenação. Então o presidente tem um discurso, mas a diplomacia brasileira na prática tem adotado uma postura de condenação ao presidente Vladimir Putin, e de qualquer forma, com sanção, o comércio não tem como ficar sem nenhum tipo de efeito. Vai sentir efeito, não tem como escapar disso, e por causa justamente das sanções fica difícil achar uma solução política. A tendência é realmente saber lidar com as consequências que virão daqui para frente. Saindo do aspecto propriamente dito da economia e entrando mais na política, primeiro que nós estamos num ano eleitoral. Há uma disputa acirrada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Tem outras vias aí tentando se viabilizar, mas esses dois estão aí na polarização. O interessante é o presidente vai tentar, de uma certa forma, encontrar um meio para atenuar, digamos, esses impactos. Mas o ex-presidente Lula deu uma declaração ontem de que já atacando diretamente a Petrobras, que nitidamente é uma declaração política, no sentido de assim, buscar simpatia, principalmente da massa que está sendo impactada com o preço dos alimentos, que é o seguinte: a Petrobras, o lucro da Petrobras é só para atender acionista. Não tem condições de manter a paridade dos combustíveis com a paridade com o dólar.
E isso encarece muito, já que a produção brasileira é em real. Foi feito, aliás, durante o governo Michel Temer. Pois é, mas dá para... parece que ficou uma coisa meio vaga, porque os acionistas, principalmente, o Lula cita muito a Bolsa de Nova York, que manda, que não sei o que, ele insinuou isso. Mas a gente sabe que as relações hoje comerciais, qualquer empresa, seja estatal ou privada, desde que esteja aberta, que seja aberto para investidores estrangeiros ou nacional, ela tem algumas regras a seguir. A Petrobras não vai mudar isso. Mesmo no governo Lula, significa, hipoteticamente falando, se ele vier a ser eleito, ele, para mudar isso aí, ele vai ter um impacto muito grande na estatal. Ou seja, volta a velha história de que estatal é só para funcionário e não para o brasileiro como um todo que banca aquilo. Na sua avaliação, você acredita que há possibilidade de a Petrobras manter um equilíbrio de preço com o dólar crescendo à medida que essa crise for ampliada, porque ela tende tudo a ampliar, a não ser que a gente peça a Deus aí que nesta quinta-feira as duas delegações comecem a entabular aí uma conversa que seja, no mínimo, cessar fogo, porque tem muitas mortes, já tem muito prejuízo de ordem material e também de vidas humanas, que é muito mais importante. A partir do momento que, se não tiver uma solução, para nós brasileiros vai ser muito difícil. Como é que você avalia isso? Wilson, independentemente das questões sobre gestão da Petrobras, naturalmente, em um ano eleitoral, cada candidato vai tentar puxar um pouco a sardinha para o seu lado. Agora, o que me chama a atenção é o fato de a política externa nessas eleições de 2022 estar sendo tão debatida como nunca foi antes na história, né? O próprio presidente Lula fez uma viagem à Europa no final do ano passado, passou pela Espanha, pela França, pela Alemanha, também foi até a Argentina, agora tem uma viagem programada para o México. O Bolsonaro, não querendo ficar atrás, foi agora para a Europa também, quando se encontrou inclusive com o presidente russo Vladimir Putin. Também teve uma passagem pela Hungria, onde se encontrou com o primeiro-ministro do país, o Viktor Orbán. Então, tem tido algumas movimentações na arena internacional por parte tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Agora, num cenário ainda de pandemia, caminhando talvez para um pós-pandemia, e agora com uma guerra, eu confesso que não gostaria de ser o presidente tentando a reeleição, porque há quem defende, eu acredito que isso de fato tenha algum tipo de sentido, que a economia determina bastante a política. Então, em outras palavras, se a economia vai mal, o governo no poder naquele momento também tende a ser mal avaliado. Agora, saindo um pouco da esfera do Brasil, já que a gente está falando de eleição e de política internacional, também há eleições em outros países para a gente ficar de olho. Por exemplo, na França, agora em abril, o presidente francês Emmanuel Macron vai tentar a reeleição. Por enquanto, ele é favorito, mas ele enfrenta oposição de dois candidatos da extrema-direita, a Marine Le Pen e o Éric Zemmour, e de uma candidata da direita, que é a Valérie Pécresse, que é do Partido Republicano, republicanos, na verdade, que é a direita tradicional francesa. A Hungria também vai ter eleições. A Hungria é um país que está recebendo muitos refugiados da Ucrânia. As eleições na Hungria também vão ser agora em abril. O Viktor Orbán também é favorito para ser reeleito. E só para citar mais um outro caso, em novembro haverá as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, quando todas as cadeiras da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, estarão em jogo, e uma parte também do Senado. E a tendência é que o atual presidente Joe Biden perca a sua maioria na Câmara. Isso já é praticamente dado como certeza, e há uma possibilidade também dele perder no Senado. Então são eleições que talvez o fator guerra entre Ucrânia e Rússia sejam levadas em conta na hora do povo escolher o seu voto. Bom, você tocou num ponto interessante, Marcelo. Até então, o cenário que estava, digamos, acomodado
tanto na Europa, continua sendo influente, e nos Estados Unidos, é que os partidos mais à esquerda estavam retomando cadeiras, lugar, foi o caso de Portugal, que reconduziu, foi um banho, os socialistas lá ganharam assim, como diria no Brasil, de capote, mas essa guerra, de uma certa forma, parece que ninguém ainda, poucas pessoas tocaram nesse assunto, mas parece que há uma mudança de comportamento do eleitorado, tende a procurar líderes mais fortes. Você acredita nessa tese que essa possibilidade, essa guerra pode influenciar, digamos, uma direita? Wilson, eu acredito que não, pelo menos não tanto, porque, como a gente falou no início, é uma guerra que envolve uma população principalmente europeia. No caso, são ucranianos fugindo, então não seriam ali, por exemplo, refugiados muçulmanos, o que criaria um sentimento natural de repulsa das partes mais conservadoras da Europa, que são mais ligadas ao cristianismo. Os ucranianos, é verdade, não são nem católicos, nem protestantes, eles são ortodoxos em sua maioria, mas ainda assim são cristãos, então eu não vejo muito espaço para uma xenofobia contra os ucranianos, que são a maior parte das pessoas que vão estar se refugiando, e consequentemente eu acho que isso não deve ter grandes efeitos na questão do eleitorado. Agora, o que eu vejo também é uma população europeia, a sua grande maioria pelo menos, não querendo a guerra. Então, a Europa sabe que sofreria grandes consequências com uma guerra, não só pelo fato do conflito armado em si, mas, por exemplo, a Alemanha depende muito do gás russo, então poderia haver um problema de abastecimento de gás russo. Então, na prática, a Alemanha não funcionaria como funciona hoje. Quase 50% do gás aliás, alemão vem da Rússia. O gás que vai fornece na Europa, os países europeus, passa então, justamente essa a preocupação. E também tem a questão das sanções, que isso pode inviabilizar um pouco a transação comercial para fornecer o gás russo para a Europa. É claro que alguns países dependem mais, países do leste dependem muito, a Alemanha depende bastante, a Itália depende bastante, Reino Unido, por exemplo, não depende tanto. O gás utilizado no solo britânico vem mais da América do Norte, então até por isso o Reino Unido consegue ter uma postura um pouco mais dura em relação à Rússia. Agora, digamos, a ala mais esquerda da Europa, de fato, tem conseguido grandes vitórias em alguns países, Portugal é um deles. Na Espanha está no poder, mas é um governo minoritário, e o grande país que realmente foi uma vitória que tem condições de mudar um pouco o sentimento político, tendendo a balança um pouco mais para a esquerda, foi na Alemanha, com o atual chanceler que sucedeu a Merkel, o Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, que é a centro-esquerda tradicional na Alemanha. Então, eu sinceramente não consigo ver muito espaço para grandes líderes, no sentido de alguém que queira realmente a guerra. Eu vejo mais espaço para grandes líderes que não queiram a guerra, e nesse sentido eu acho que os atuais líderes eles estão em concordância com a sua população. Vejo que a União Europeia e a OTAN neste momento, estão, na verdade, neste momento mais unidas do que nunca, pelo menos nesses últimos 30 anos, 30 e poucos anos. O Putin conseguiu fazer com que a OTAN estava praticamente esquecida, relegada quase à míngua, voltou à tona com força. A OTAN ela foi criada em 49 justamente para combater a expansão soviética na Europa. Em contraposição, houve o Pacto de Varsóvia, que era a OTAN soviética na época. Com o fim da União Soviética em 1991, a OTAN meio que perde a sua razão de ser, mas a organização continua existindo, inclusive participando da guerra da Bósnia. Que foi o estopim para a Rússia, alegadamente, invadir a Ucrânia, além Não isso ainda, mas assim, só para contextualizar, a OTAN teve participação na Guerra da Bósnia, que foi de 92 a 95, teve participação na Guerra do Kosovo em 99, aliás, na Guerra da Bósnia houve um genocídio em solo europeu, né, uma coisa realmente, do ponto de vista humanitário, totalmente condenável. A OTAN também teve participação no Afeganistão,
teve participação na Líbia, mas com a Rússia em si não teve tanta participação, muito pelo contrário. Aproveitou esse momento da década de 90 em que a Rússia estava num momento de transição pós-União Soviética, em declínio, em baixa, economia destroçada, para poder avançar em direção aos países da antiga zona de influência soviética, como a própria Polônia, Varsóvia, Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, fazia parte da esfera soviética, mas também próprias repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, como Estônia, Letônia e Lituânia. E a Ucrânia também é uma ex-república soviética, que também tem uma questão cultural, que vem desde o século IX, com a Rússia de Kiev, porque a civilização russa, de uma forma geral, ela teve o seu nascedouro ali em Kiev, depois que o eixo passou. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso, porque essa Rússia de Kiev, que foi um estado que existiu ali do século IX ao século XII, foi justamente o berço da civilização russa, que concentrava basicamente onde hoje está a região da Ucrânia, onde hoje está a região da Bielorrússia, e a parte oeste da Rússia foi tomada pelos invasores mongóis e depois só foi recuperada pelos russos a partir de Moscou. Então foi a partir daí que Moscou conseguiu ter o protagonismo com os russos. Passou a ser o centro de referência. É a Rússia de Kiev que dá origem a 3 termos, que são os russos mesmo, ali que nessa parte oeste da Rússia, onde está Moscou, os russos brancos, que são os bielorrussos, e os pequenos russos, que são os ucranianos. Então, historicamente, tem um laço muito próximo entre Ucrânia e Rússia, e depois o Império Russo se expandiu a ponto de conseguir chegar até a Sibéria, depois até Vladivostok. Então, esse pessoal da Sibéria ou do extremo oriente da Rússia, eles são bem menos russos do que os ucranianos. Os ucranianos, apesar de estarem em um país independente, soberano, eles são culturalmente muito mais ligados a Moscou do que Vladivostok, que está lá do outro lado da Rússia. Uma parte muito grande fala russo, tem a parte maior que fala ucraniano, que é um idioma que deriva do russo, mas tem a sua origem no próprio russo. Então, a Ucrânia seria um estopim muito grande para a Rússia entrar na OTAN e na União Europeia. A Rússia não aceitaria a Ucrânia entrar nessas duas instituições por toda essa questão cultural, geopolítica, política, de segurança, enfim. Mas, deixo claro, de forma alguma isso justifica a guerra do Putin. Aqui a gente está só tentando mostrar como que ele pensa, o que está passando pela cabeça dele, mas é uma atitude extremamente condenável você invadir um país soberano e desrespeitar o direito internacional. Bom, mudando aqui para o nosso quintal novamente, América do Sul. O Putin teve uma conversa com Nicolás Maduro. Obviamente o assunto é instalação de base. A Rússia já tem uma base na Venezuela e isso, de uma certa forma, é uma grande preocupação para os Estados Unidos, assim como foi Cuba nos anos 60, na época do presidente John Kennedy, quando a Rússia instalou mísseis bem ali no quintal, que é só um pulo para chegar em Miami, e deu uma confusão dos diabos. A possibilidade aí, você acha que há possibilidade da Rússia continuar com esse projeto de ter uma base aqui na América do Sul, principalmente na Venezuela? Olha, isso aqui de novo tentando pensar com a cabeça do Putin. O que ele alega é o seguinte: olha, se a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, está aqui na minha fronteira, a Estônia, por exemplo, faz fronteira com a Rússia. A Estônia é parte da OTAN. A Ucrânia, se entrasse na OTAN, também faria uma grande fronteira com a Rússia. Então, o que o Putin fala, o que ele alega é o seguinte: se a OTAN pode estar aqui nas minhas fronteiras, eu também posso estar nas fronteiras dos Estados Unidos. Ou também ele diz: imagine só se a Rússia estivesse apoiando com aliança militar o Canadá ou o México, como será que os Estados Unidos reagiriam? Esse é o pensamento do Putin. Então, para, de certa forma, tentar colocar as coisas na balança, ele naturalmente se alia a alguns países aqui na América
Latina que se contrapõem aos Estados Unidos. A Venezuela é um caso, Cuba é um caso, Nicarágua é um caso. Alguns outros países, dependendo do governo da vez, também são casos, como Bolívia, Argentina. Mas a grande questão é que isso não tem a mesma força. A Rússia não tem a mesma força de ter esses aliados aqui, que são aliados fracos, consideravelmente fracos, do que os Estados Unidos terem essa influência lá na Europa, ainda mais no âmbito de uma organização como a OTAN, que é uma organização muito bem constituída, com tratado, com artigos bem definidos. Então, o Putin quer ter... armamento. E armamento. O Putin quer ter essa influência aqui na América Latina, mas como uma forma de provocação. Ele se diz estar no direito disso, e os Estados Unidos, naturalmente, se perceberem um aumento da influência russa, também vão tentar contrabalancear um pouco disso. Bom, para encerrar aqui esse bate-papo, essa conversa nossa sobre a crise Rússia-Ucrânia com reflexos no mundo todo e, em particular, no Brasil, vamos falar um pouco aí, por último, sobre o impacto negativo que pode ter nos estados do Sul, que são produtores de grãos, no caso da região Centro-Oeste, que impacta Mato Grosso, Goiás e parte do Tocantins, que são produtores de grãos, principalmente o Sul e a região de que os estados Mato Grosso do Sul e Goiás, que são grandes produtores de grãos e também de proteína animal, frango, suíno, bovino, enfim, que exportam. Essa crise ela deve impactar principalmente nesses estados citados. Bom, diante disso, falta de fertilizante, gasolina, combustível caro, isso certamente não tem como fugir de um impacto na produção e também na mesa do brasileiro. A pergunta é, temos salvação aí da carestia ou não? A salvação, Wilson, passa naturalmente por uma solução diplomática. Se as tensões na Ucrânia, na verdade, muito mais do que as tensões, se as bombas, todo o conflito militar que está em curso hoje na Ucrânia der lugar à diplomacia, se houver um cessar-fogo, se houver algum tipo de acordo, aí sim a gente tem salvação. Enquanto a guerra durar, a gente dificilmente vai ter uma salvação. Eu acho importante relembrar um pouco a guerra de 2008, que foi a guerra da Geórgia, que foi muito parecida com essa guerra que está acontecendo agora. Claro, a Geórgia é um país muito menor do que a Ucrânia, muito menos influente, muito menos poderoso do que a Ucrânia, mas também naquele momento flertava com a adesão à OTAN, a Geórgia, inclusive terra de Stalin, né, que foi um ditador da União Soviética. E aí, o que aconteceu? A Rússia invadiu a Geórgia, declarou a independência de duas repúblicas. Olha só, parece que as coisas se repetem, elas realmente estão se repetindo. Ali no caso foi a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Até hoje elas não são reconhecidas pela comunidade internacional, tem reconhecimento da Rússia, mas elas de fato têm autonomia, são independentes, e a Geórgia não entrou para a OTAN. Então, e essa guerra durou uma semana. A gente está hoje completando uma semana. Então, ninguém imaginava que a guerra poderia durar menos de uma semana, tendo o histórico da Geórgia. Mas também, pensando pelo lado russo, eles imaginavam que não seria tão difícil assim. Está tendo uma resistência considerável por parte da Ucrânia. E aí, agora com apoio, inclusive, dos europeus. Com alguns países europeus, né? Polônia, Romênia, mas ainda Alemanha, assim... é a primeira vez exportando... A Alemanha enviando armamentos, mas não tropas em si. A Itália, não, tropas ficou decidido que não, mas armamentos sim. Aviões e inclusive armas de defesa. Mas mesmo assim, Wilson, a Rússia é mais forte do ponto de vista militar, e é o que a gente está vendo agora, porque quando houve essa resistência, a Rússia percebeu, opa, não é tão fácil assim dominar Kiev e Kharkiv, que são as duas principais cidades. Então a Rússia já está se movimentando, há imagens de satélite que mostram isso, de tropas russas chegando em maior quantidade para acentuar os conflitos ali em torno de Kiev e Kharkiv principalmente. Então, se a Rússia consegue dominar essas cidades, vai ter um poder de barganha muito maior. Se conseguir dominar, vai colocar ali algum regime pró-Rússia
no poder e vai tentar algum tipo de acordo de forma que garanta que a Ucrânia nunca entre na OTAN. Se isso acontecer, a Ucrânia vai ter provavelmente um governo no exílio, ou na parte oeste do país, que é onde é uma população mais ligada à Europa, mas vai estar de mãos atadas, e aí a Rússia conseguindo o que ela quer, talvez o conflito pare. A dificuldade aqui é só saber se a Rússia vai conseguir de fato controlar as regiões do centro, que é onde está Kiev, centro-norte, e também ali do leste, onde está Kharkiv e outras cidades mais próximas da fronteira com a Rússia, porque uma coisa é bombardear, atacar, ocupar, outra coisa é de fato controlar, né? Então talvez isso ainda consolidar, né? Isso se estenda por algum tempo, mas a solução para a crise econômica que a gente vai ver no mundo é só se a diplomacia realmente conseguir avançar nos próximos dias, ou se por algum outro motivo as sanções forem retiradas, aí o comércio voltaria a algum grau de normalidade. Ok, encerramos aqui. Hoje conversamos, ao contrário, como eu disse no início da nossa conversa, nós não temos entrevistado, e sim uma conversa aqui com o repórter Marcelo Mariano, meu colega no jornal Hoje, sobre a crise Rússia-Ucrânia e os reflexos disso no mundo e, em particular, no Brasil. Marcelo, muito obrigado. Sempre é um prazer estar aqui dividindo bancada com você, batendo um papo aí, conversando, participando das entrevistas. Muito obrigado. Até uma próxima. Todo meu prazer, Wilson. Muito obrigado a você, a todo mundo. Até a próxima. Bom, não se esqueça de deixar o gostei, não gostei. A sua participação é muito importante para o canal Hoje News. Até uma próxima, ou até próxima quinta-feira, onde voltaremos com os nossos entrevistados.